Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais adeptos aqui na internet, né? O Bitcoin vai te proteger do governo e do caos mundial? Sempre que eu faço um vídeo onde eu abordo o Bitcoin, e eu conto a minha trajetória com o Bitcoin, né? Que eu venho investindo em Bitcoin desde, muitos anos atrás, cheguei a conversar com Daniel Fraga e tal. Os entusiastas do Bitcoin, eles dizem que eu sou a favor somente dos investimentos em moeda fiat, né? Porque eles me dão dinheiro. Mal sabem vocês que o Bitcoin é muito mais spreadado na minha plataforma do que os investimentos tradicionais, né? Então, eu ganho mais dinheiro com o Bitcoin propriamente dito do que com os investimentos fiat. Se todo mundo convertesse para Bitcoin, para mim era uma alegria, principalmente porque a maioria das pessoas estão comprando Bitcoins aí em exchanges e coisas do tipo. Então, não faria muita diferença para mim. Além disso, eu sou um dos primeiros educadores, muito antes aí da galera começar a falar de Bitcoin aqui. Desde 2019 já falo de Bitcoin e ensino e propago a autocustódia, coisa que era bem incomum na internet antes de mim, né? Pode verificar aí que lá nos meus primeiros vídeos já falo sobre isso, e quem fez a UVP aprendeu, inclusive, não só a trabalhar com cold wallets, até com paper wallet, que é uma coisa que nem existe mais nos dias de hoje com tanta frequência, né? Eu ensinava a fazer essas carteiras e no curso coloquei um arquivo criado por nós mesmos ali de como gerar uma paper wallet, muita gente gerou e etc. Então, uma coisa que vem muito antiga. Então, interesses financeiros eu tenho nas duas coisas, mas a gente precisa ser realista quanto às possibilidades. Então, vou falar aqui, será que o Bitcoin te protege contra o governo e contra o caos mundial? Tem alguns argumentos que eu separei que eu acho muito bons da gente pontuar, que são todos verdadeiros, tá? O Bitcoin, ele é resistente à censura financeira. Então, por exemplo, se você tem ali sua conta corrente, você começa a fazer críticas a determinado governo de um país que seja mais autoritário, o país pode bloquear as suas contas bancárias, pode remover os seus investimentos ali com determinada facilidade. Isso não é possível se você faz autocustódia dos seus bitcoins. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros estão comprando bitcoins ali por meio de exchanges reconhecidas, né? Então aí na Binance ou no mercado Bitcoin, etc. Nesse caso, se os seus bitcoins estão nessas plataformas ou no Bitbank, etc., não faz diferença nenhuma. Na prática, você pode ser censurado pela lei da mesma maneira, você pode perder os seus bitcoins da mesma maneira, em um divórcio você pode perder da mesma maneira. Então, para ser bem claro, se você mantém os seus bitcoins em qualquer plataforma e não na carteira proprietária sua, você não tem bitcoins de verdade. Você tem bitcoins daquela plataforma e assim você não está imune a isso. Mas é verdade que se você tem autocustódia, ninguém pode tirar, a não ser que você queira. É claro, o governo ainda pode restringir suas liberdades, ainda pode te impedir de movimentar esse dinheiro, e você tem poucos estabelecimentos que aceitam Bitcoin hoje. Mas você teria o seu dinheiro, o seu patrimônio 100% livre para você fugir, por exemplo, para o Paraguai, né? Esse é um argumento que muita gente utiliza e que é verdade aí nesse caso. E claro, se fosse uma situação que você cometeu um crime ou alguma coisa, você poderia ser boicotado inclusive lá, né? Mas, e o Brasil tem acordo de extradição com diversos países. Agora, segundo lugar, inflação e impressão de dinheiro. Cara, nisso aqui não tem argumento. O Bitcoin te livra 100% desse problema, porque não dá para colocar bitcoins na economia, né? O governo nenhum do planeta tem essa habilidade de adicionar bitcoins ou remover. A gente tem ali 21 milhões de bitcoins que existirão no final do sistema todo, e você só tem como ter essa quantidade de bitcoins, então ele funciona como um ouro digital, é uma moeda deflacionária. Isso aqui é bom demais, porque a gente sabe que os governos cada vez mais têm aumentado a quantidade de oferta monetária. Não só os governos, tem muito liberal aqui que esquece de dizer que banco também cria dinheiro, né? Mas vamos evitar isso aí. Eu sou um liberal, mas algumas pessoas escondem ali essa face complexa da nossa economia, que os bancos também têm essa capacidade de aumentar e criar dinheiro do além. Então, sim, nesse aspecto, sim, o Bitcoin é deflacionário. Agora, o fato do Bitcoin ser deflacionário significa que necessariamente ele tem que aumentar de preço ao longo dos anos? Não. Só se a demanda por Bitcoin continuar do jeito que ele está ali, né? Ou até mesmo crescer, que é uma coisa que as pessoas acreditam. Mas, se as pessoas perderem a fé no Bitcoin de repente, ou se o governo começar a perseguir o Bitcoin de certa maneira, ele poderia sim perder valor. Raul, claro que não. O que teria a ver, né? Gente, ele pode sim perder valor. Até o presente momento, todas as vezes que os governos tentaram, eles voltaram atrás e o Bitcoin até subiu de preço, mas não significa que vai acontecer sempre assim. Para você ter uma ideia de como isso pode acontecer, né? As pessoas disseram, olha, o X ali, ele funciona por meio de VPN, né? Você conseguia, quando o Xandão bloqueou o X ali, você podia usar ele por meio de VPN. Quem utilizou o X percebeu que a maior parte das pessoas não estavam lá, né? Não estavam tendo coragem de enfrentar a multa de 50 mil do governo. Então, se fosse proibido de usar o Bitcoin do dia para a noite, eu duvido muito que as pessoas continuassem utilizando simplesmente pelo fato dele ser útil, etc. Se proíbe, a maior parte das pessoas, da população mundial, é como o gado. Ela vai para onde o dono do gado aponta, né? Então, proibiu, eu tenho certeza que no outro dia, quando sai das exchanges, sai dos bancos, etc., eu tenho certeza que diminuiria bastante a quantidade de usuários, apesar do Bitcoin não acabar, ele seria muito agredido ali, né? Ele seria muito ofendido.
Terceira coisa, a portabilidade e autocustódia. Então é muito fácil de transferir, transportar, etc. Isso é bom demais, tem um argumento muito positivo que num caso catastrófico, ou num caso de hiperinflação, ou num caso de censura, ou num caso de perseguição política, o Bitcoin é muito bom para isso. Cara, salva de palma, realmente é sensacional. Eu mesmo adoro essa característica dele, mas aí só vale para quem tem Bitcoins em custódia própria, novamente, né? Você vê que as vantagens de todo o Bitcoin estão na autocustódia. Acesso global, qualquer pessoa com internet pode transferir Bitcoin para qualquer lugar do planeta. Isso aqui, nossa, quando é bom não tem melhor. Quem já fez uma transferência internacional e teve que pegar todo o código de Swift, aquela coisa toda, puta que isso aqui é maravilhoso. Então, no caso de guerra, crime, coisa, bagunça, Bitcoin é incrível. Quinto, é um sistema imparável, né? A rede do Bitcoin é descentralizada, não existe governo, entidade específica que consiga desligar o Bitcoin a nível de mundo. Então, esses são os argumentos pró pessoas que dizem aí que o Bitcoin poderia ser utilizado em caso de um caos ou de um governo muito restritivo. Agora, tem alguns argumentos aqui negativos, né? O Bitcoin, ele não pode ser controlado, mas o governo pode e tem dados de todas as pessoas que já compraram Bitcoin nas exchanges reconhecidas. Então, se você, cidadão, né, foi lá e comprou bitcoins numa quantidade específica e transferiu para sua própria autocustódia, o governo tem o dado de todo mundo que faz autocustódia. Você pode pensar que esse número é gigantesco no Brasil, mas não é. Seria muito fácil perseguir a todos nós, né? Especificamente ali numa lista, bloqueando o nosso acesso à internet por meio da Anatel, por exemplo. Então, todos nós ficamos sem internet e podemos receber as 3 batidinhas. Quem é a Polícia Federal pela manhã. Se você fez transferências muito grandes, quem fez transferência de R$1.000 ali, em Bitcoin, etc., não precisa se importar. Agora, o governo tem o registro de quem fez transferências acima de R$300 mil, de R$500 mil, quem tem mais de 2 Bitcoins ali que comprou em exchange, o governo poderia nos visitar ali, olhando na Blockchain Analytics, né, e vendo se a gente ainda tem essa quantidade, porque ele tem um registro para onde foi enviado isso. A Binance trabalha com isso, o mercado Bitcoin, todas as outras. A Binance hoje puxa até seu CPF, né? Você coloca o CPF, ela puxa dados de declaração do seu imposto de renda direto do governo. Imagina que collab é essa, né? Então você pensando aí, estou usando o Bitcoin pela liberdade e eles estão te dando um nível de rastreio dentro da Binance que não tem nem mesmo na Bolsa de Valores ou nos investimentos tradicionais. Então, estamos tão protegidos assim? Sabe-se lá. Segundo, a proibição das exchanges ali, por exemplo, pode garantir uma quebra de liquidez muito grande. Se o país banir, por exemplo, os Bitcoins aqui, é muito difícil a gente conseguir encontrar o mesmo valor pelos nossos Bitcoins. Em alguns cenários eles poderiam aumentar se a demanda for grande, mas em outro cenário também, se as pessoas não conseguem mais transferir ele ali, a gente passaria a ter um recurso meio criminoso, né? Então seria muito difícil para a gente lidar com a perseguição do governo ao Bitcoin no sentido de vender. Onde que eu posso divulgar que eu estou vendendo Bitcoin? Eu teria que sair da internet normal e ir para dentro de sistemas como Tor ou, né, outras redes ali descentralizadas de internet também para poder divulgar. Quem sabe mexer com isso, quem tem acesso a esses fóruns hoje, se beneficiaria desse novo cenário. Mas todos nós que temos acesso a isso, eu também tenho esse conhecimento, né, de redes fora da internet normal, a gente também teria um problema que as outras pessoas não têm. Então a gente teria que criar um conteúdo levando essas pessoas para dentro desse lugar. E aí a gente estaria num risco muito grande de ser preso ou perseguido, né? Então não é tão simples. Uma proibição séria, a gente teria problema. Para quem tem mais dinheiro em Bitcoin, grandes quantidades, você poderia conseguir sair do país e tocar a sua vida em outro país. Mas para quem tem menos Bitcoin ali, então, essa proteção contra o governo, ela acaba sendo um pouco falha nesse sentido, né? Terceiro, a gente tem uma única rede no país, né, que controla absolutamente tudo, que é a Anatel. Todas as operadoras estão registradas lá dentro. Então, se isso for feito gradativamente, a gente for perdendo, né, aos poucos o nosso acesso à liberdade, então, ó, começou assim, começou com isso, começou com aquilo, a gente consegue, mas se a Anatel do dia para a noite restringir todas as conexões, seria um problema um pouco mais grave, porque imagina, ela pode restringir a conexão de todas as exchanges, como ela fez com o X, por exemplo, mais recentemente, pode restringir os VPNs baixáveis na loja da Apple Store, né, já tirou o aplicativo da loja outras vezes, então poderia começar a restringir diversas redes ali, tentando impedir, né, o funcionamento do Bitcoin no Brasil. Não significa que a rede seria impactada mundialmente, mas a gente teria um impacto para os usuários brasileiros, porque boa parte dos usuários brasileiros, eles não sabem utilizar os sistemas ali adequadamente. Esse bloqueio da rede e o bloqueio dos principais serviços de VPN poderiam deixar a gente à mercê do governo. Tem gente que sabe fazer isso dentro das equipes do governo com toda certeza, né? Bloquear os IPs de VPN, etc, não é tão difícil também, e bloquear as rotas e os caminhos também não
senão normalmente as empresas costumam obedecer isso com mais facilidade. Então seria possível que a Anatel bloqueasse isso de uma vez e a gente poderia tomar um susto assim, bem grande, né? Então é meio complexo. O quarto item aqui que o governo pode fazer, que pode acabar complicando, né, é não fazer um bloqueio especificamente das operadoras e do Bitcoin, mas tentar impedir quem converte ele em reais ou em alguma moeda que você possa gastar. Daí imagina, né? Você fica ali com os Bitcoins, podendo transacionar eles, mas com essa dificuldade de receber via Pix, essas coisas todas. O quinto item, e aí a gente tá falando do caos mundial ou dos governos aqui, é que algumas pessoas consideram, por exemplo, olha, se eu tenho Bitcoin, eu tenho um dinheiro livre do governo, etc. Mas num caso exacerbado, tem gente falando que a gente vai ver o mundo perder a liberdade, estão mandando comprar Bitcoin por isso. Se o governo decidir que a gente não sai mais do país, você e seus Bitcoins, não dá pra tirar com Bitcoin, né? Então, no geral, como o Estado brasileiro ele possui muitas armas, seja na polícia, seja no exército, etc., a gente estaria meio cercado aqui, né? Ah, eu tenho Bitcoins pra caramba, posso tentar subornar um oficial, alguma coisa, mas as fronteiras fechadas me dificultaria bastante de sobreviver nesse cenário. Então, não funciona. Outra coisa é a dependência da infraestrutura digital, né? No cenário de caos mesmo absoluto, se as torres de internet não estão funcionando, o Bitcoin também está desligado. E aí por uma inacessibilidade, não só por uma capacidade de tirar. Aí vai ter gente que pode argumentar, pô, talvez um Starlink, alguma coisa de fato, um Starlink ali, nesse caso, serviria. Então na prática você não consegue muito fugir do governo, porque além de tudo ele ainda domina a infraestrutura, né? Fica bem difícil. Então acaba que essas são algumas características. E aí, uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui é que tem algumas pessoas fazendo promessas como se o Bitcoin fosse te salvar, né? E que, nossa, os bilionários do mundo estão comprando bunkers, daí compre Bitcoin porque o Bitcoin vai te salvar. Esse é um pensamento extremamente romântico, tá? Quando a gente analisa a realidade do mundo, pode não encontrar muito eco na realidade. Por quê? Ah, eu tô aqui agora com 100 Bitcoins, vamos supor, eu sou a pessoa mais rica, né? Em Bitcoins aqui, tô com uma boa estrutura, tô legal pra caramba. Só que a gente tá num cenário, pô, semi-apocalíptico, né? Vamos supor que agora tá numa situação onde as instituições quebraram todas, né? Nada tá funcionando, porque as empresas, etc., os ricos estão acumulando riqueza e preparando alguma coisa, então Bitcoin é a solução principal. Acho que tem uns 2, 3 canais que vão nessa direção aqui na internet. Cara, me dá vontade de rir um pouco, né? Porque você acha que dinheiro, no momento que o mundo tá numa catástrofe, é uma moeda de troca viável? Pessoal, moeda de troca viável é água, comida, terreno para plantar, né? É isso que é moeda de troca. Agora, vem uma questão, se você tem terreno para plantar água e comida em abundância ali, num ambiente onde o mundo entrou no caos, você precisa ter a violência, porque você não consegue atuar contra entes violentos. Não adianta, Bitcoin não dá tiro, Bitcoin não protege sua comida, Bitcoin não protege sua família, né? Esse papo de falar de Bitcoin para proteger a sua família é loucura. Por quê? Tô aqui legal com 300 Bitcoins na conta. Vem um maluco com 0 Bitcoins e uma arma. Ah, eu não vou informar a minha chave para ele. 2 bolachadas na cara e um tiro no joelho, e você começou a falar. Não tem esse, né? Papagaio canta, não tem como. Então, infelizmente, o Bitcoin, por mais que ele tenha essa segurança, que depende somente da sua consciência, dessas coisas todas, a grande realidade do mundo é que durante períodos violentos, a maior parte das pessoas se tornam violentas. Então, o Bitcoin não vai proteger sua casa, o Bitcoin não vai proteger a sua família de uma catástrofe. Ele te protege num cenário de hiperinflação, né? Enquanto as instituições forem mantidas. Essa ideia de Bitcoins para brigar contra as instituições estabelecidas, ou Bitcoin como grande símbolo de liberdade, que eu não financio o governo. Você financia o governo no consumo, ele não com imposto sobre a sua renda, tá? Quando você sai de casa e toma uma água, quando você pisa na rua, quando você toma um Uber, tudo isso já financiou o governo, ele já recebeu a parte dele. Viver, se o seu consumo diário custa R$100, pode ter certeza que no giro dos impostos, 70% disso vai para as mãos do governo, que vai utilizar isso em mais poder para te controlar. Não tem escapatória nesse sentido. Então, ter Bitcoin é muito legal para proteger suas finanças, né, numa reserva de valor. Ter Bitcoin é muito legal para te dar uma moeda livre, enquanto as instituições estão mantidas. Acabou as instituições no país, derreteram-se as instituições ou no mundo de alguma maneira, pode ter certeza que imediatamente o seu Bitcoin ele deixa de ter validade. Nada disso é argumento para você não ter Bitcoins em autocustódia. É muito legal, como eu disse no começo, te dá proteção contra vários cenários, dos possíveis cenários que a gente tem no mundo. Agora, essa visão romântica
romântica, né? De gente que tá achando que o Bitcoin te transforma num senhor feudal, dá vontade de rir. É risível. Um senhor feudal, o que ele possuía era propriedade e soldado. É isso que funciona. Então, se você quer algum nível de proteção, você vai precisar de fazer o que os bilionários estão fazendo. É bunker com arma, meu lindo. Acredite, eles não pegam bunker e estocam arroz, não. Eles colocam proteção blindada e arma. É isso que eles estão fazendo. Bitcoin não é blindagem, Bitcoin não é arma, Bitcoin não te dá acesso à força policial, não te dá acesso a controle de fronteira, não te dá acesso a jato para você sair do país, não te dá acesso a nada dessas coisas. Bitcoin, em um cenário de calmaria e tranquilidade, e determinada tranquilidade social, ele pode te dar acesso a fazer como um Daniel Fraga da vida, fugir, ninguém nunca mais te achar. É verdade, enquanto o mundo está mantido sobre as regras que estão atuais. O Daniel Fraga fugiu dentro das normas sociais. Se ele tivesse saído completamente das normas sociais muito antes, e se isso não tivesse sido feito de uma hora para outra, se ele esperasse gradativamente os bloqueios o atingirem, né, o passaporte, etc., ele não tinha ido para lugar nenhum, e sabe-se lá onde é que ele está, né, porque pode ser que ele esteja aqui dentro mesmo, daqui a pouco na rastreamento novo aí que colocaram em São Paulo, uma hora dessa acha o Daniel Fraga. Pode ser que nem esteja, né? E pode ser que nem esteja, pode ser que só tenham dado um sumiço nele também, porque a gente nem sabe, né? Então, assim, você irrita juiz, etc., a gente não sabe o que aconteceu com o Daniel Fraga, né? Ninguém sabe se ele tá vivo, se não tá, o que aconteceu. Então, assim, essa ideia tem que tomar muito cuidado com esses romantismos de coisa que a gente encontra na internet, assim. Tem alguma coisa que eu esqueci aqui de mencionar? Alguma habilidade que o Bitcoin dá de atirar que eu não sabia? Raul, dá pra comprar arma? Isso eu sei. Dá pra imprimir arma 3D? Eu sei também. Tem até projeto de arma 3D que você compra com Bitcoins, inclusive. Tem como comprar. Pra quê? Pra poder dar tiro. Arma 3D? Tem impressoras 3D que você compra e que você consegue imprimir uma arma. Mostra pro Casé, põe aqui em vídeo aqui pra ele ver o projeto de arma 3D. O que é isso, Casé? Tá doido? Dá pra dar tiro e é muito. E é muito tiro. E você tem outros materiais também que dá pra se imprimir já, fibra, etc. Que você tem como imprimir em impressora 3D. Mas com plástico você consegue dar tiro pra caramba. É uma arma com a quantidade de tiros limitada, né? Mas você consegue dar tiros aí. Não sei se eu devia ter informado isso na internet, não, mas... Melhor não, né? Não pode informar. Quiser aprender a investir, não só em Bitcoin, fazer autocustódia, todo esse processo, né? Independente de qualquer coisa, mas também conseguir montar um offshore, comprar uma dupla cidadania, um negócio interessante, tudo isso eu posso te ensinar. Aqui, ó. Quer aprender como que os ricos fazem para não pagar imposto? Se quiser, isso aí é comigo. alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do compromisso da UVP, se você concluir a UVP e não aprender a investir, né, você pode fazer as aulas, assistir até o final, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E pode pesquisar o nome da nossa empresa em qualquer lugar. Você não vai encontrar ninguém que fala assim, olha, é mentira, não me devolveram o dinheiro, não aconteceu isso. Se alguém disser, está mentindo, porque a gente não tem nenhum processo, nenhum nada. Então pode verificar e clica aí embaixo, então que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. E agora, vamos verificar o seguinte. Cara, você acredita que tem aqui alguma pergunta útil aqui pra gente? Com certeza. Nossa audiência ela é muito boa em fazer perguntas. A Ingrid CQ3688 pergunta, Raul, há alguma situação que você saiba que colocar algum tributo faça bem para a economia? Acho que ninguém comemora por pagar mais tributos, mas vai que possa ser um remédio amargo para alguma situação. Acho que tinha que colocar tributo em cima dos políticos sobre cada lei nova que eles criarem. Isso seria um bom tributo a ser criado. Olha, de verdade, eu nunca vi a ideia de criar nenhum tributo ser boa. Tá? No geral, dizem que tributo em cima de produtos tóxicos, etc., né, faça algum tipo de bem. Mas o que isso aumenta é a importação desse produto de maneira não convencional. Por exemplo, o cigarro no Brasil é muito tributado, no Paraguai é pouco tributado, tem tráfico de cigarro no Brasil. Então, não sei. Eu não tenho a capacidade para te responder se em todos os casos é ruim. Mas 99,9% eu sei que são. Danilo Santana 91. Tá, mas e quem já possui uma cota de consórcio imobiliário? Se você pagou pouco, parar de pagar, né? Ele falando do vídeo sobre consórcio. Se você pagou muito, tentar quitar o mais rápido possível, porque o preço vai se reajustando cada vez mais. Você pode perguntar, quanto que era o seu saldo a pagar no ano passado e esse ano? Vai estar a mesma coisa, basicamente. Talvez está até mais caro. O Lincoln de Toledo, né? Pergunta, Raul, acredita que franquias são um segmento viável para começar a empreender? Olha, viável sim. Acha que tem algum setor de franquias mais resiliente? Tem vários. Algum que suporte uma eventual crise decorrente do cenário econômico atual? Aí é difícil, né? Você tem que analisar direitinho. Deve ter. Mas assim, eu não recomendo empreender por meio de franquia porque te trava. E aí você não começa a enxergar os problemas da sua região e tal. É legal. Pega uma franquia, copia ela e cria um negócio seu e adapta a realidade da sua região. Estuda legal no Sebrae para você poder aprender a gerir bem esse negócio, tá? O Sebrae é muito bacana, gente. Procura a Federação de Comércio da sua região, essas coisas assim, é tão legal você fazer parte desses lugares que vai ser muito bom, tá bom? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido também. Vai vir uma galera falar, não, o Bitcoin é maravilhoso, o Bitcoin protege até contra bala, é só você vestir Bitcoin e ir pra guerra. Mas é gente doido, tá? Na moral não.